Todos nós queremos paz interior, queremos quietude. Mas se você acha que isso é uma coisa que você pode criar, você ainda não entendeu. Pare, respire e vamos conversar. Não force a quietude, apenas não impeça que ela aconteça. Eu falo muito essa frase, ou uma frase parecida com essa, nas minhas palestras e no meu curso. Mas o que eu quero dizer exatamente com essa frase? É isso que eu vou explicar hoje neste vídeo. E você vai entender, até usando um pouquinho de neurofisiologia, você vai entender duas coisas. Primeiro, por que a quietude não é algo que você cria? Segundo, como perceber a sua quietude interna? Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, bem conversado. Vamos lá? A nossa mente vive num falatório interminável. Se a gente tivesse uma velocidade incrível de escrita, conseguisse escrever numa velocidade assim vertiginosa, e se a gente pegasse um caderno muito grande e conseguíssemos escrever num caderno tudo que a gente pensou num dia, tudo, qualquer coisa que passou pela nossa cabeça naquele dia, uma mínima coisa que passou, e no final do dia a gente entregasse esse caderno para alguém passando na rua. Se você entregasse esse caderno, olha, muito provavelmente iam internar você. Porque é uma loucura tanta coisa que passa na nossa mente. É um falatório mental incessante. Isso acontece porque algumas áreas estão conversando entre si dentro do nosso cérebro. Essas áreas, essa rede, várias áreas cerebrais comunicando, formam uma rede. Essa rede do falatório mental é chamada de rede neural padrão, ou em inglês DMN, Default Mode Network. E essa conversa entre as áreas cerebrais, essa rede neural padrão, é uma coisa que vem de milhares de anos atrás. Da época que nós vivíamos em tribos, essa mente precisava rastrear, lembrar, analisar, imaginar, predizer, olhar padrões que poderiam representar algum perigo. Alguns estudiosos chamam isso de mente antecipatória. A nossa mente tem uma atitude antecipatória. Ela quer antecipar tudo que vai acontecer. Ela está pegando todos os padrões do passado para identificar e está tentando antecipar tudo que vai acontecer no futuro. E ela, para fazer isso, ela é uma mente primeiro autorreferente, como se tudo girasse em torno da gente. Então a gente fica mais egóico ainda, trabalhando de passado para futuro, vendo os conceitos padrões do passado e tentando imaginar o que vai acontecer no futuro. E essa condição autorreferente e fluxo de passado para futuro cria um trabalho ininterrupto, um falatório mental ininterrupto. Ele foi feito para nos defender, mas hoje já não tem mais tanta utilidade. Mas a mente continua, como na época das tribos, muito tagarela. Ok, e o que isso tem a ver com a quietude? Olha, tem a ver, porque quando o falatório mental silencia, ou quando nós não embarcamos nesse falatório mental, a gente não vai embora com ele igual um papel na ventania, algumas coisas acontecem. A primeira delas é que começa a se instalar uma coisa chamada resposta de relaxamento. Veja o meu vídeo sobre isso, chamado Resposta de Relaxamento. Segunda coisa é que você começa a perceber um espaço interno de quietude. Aquilo que eu estou sempre chamando do nosso espaço interno de silêncio e paz. Veja o meu vídeo Dentro do Cérebro do Meditador. Ele explica um pouquinho esse espaço de quietude interna. Ok, mas como é que a gente chega na resposta de relaxamento? E como é que a gente chega no espaço interno de silêncio? É isso que eu quero te mostrar hoje. Para fazer isso, nós precisamos aprender 4 passos. E o passo número 1 é pare e relaxe. Comece aprendendo a parar. Veja o meu vídeo, As Pausas Salvadoras, que explica várias formas de começar a parar. E quando você começa a parar, você aprende a relaxar. Se tiver difícil relaxar, há técnicas para isso. Várias técnicas de relaxamento, de alongamento estendido, que relaxa também, de respiração.
E essas técnicas funcionam. Você quer ver uma agora? Agora aqui comigo? Pergunte a você mesmo: onde está a minha respiração? Perceba ela acontecendo. Não faça nada. Não tente acelerar. Não tente reduzir a velocidade. Não tente acalmar a respiração. Não faça nada. Não interfira nela. Apenas perceba ela acontecendo sem qualquer interferência sua. Só isso. Viu que interessante? Nesse momento, sua mente não estava num falatório. Muito provavelmente, sua mente não estava num falatório preocupado com alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Então, são técnicas muito simples. E aí você vai aprendendo outras técnicas de respiração e de relaxamento. E aí vai se instalando aquilo que o professor Benson e o grupo de Harvard mostrou na década de 70, que é a resposta de relaxamento. Cai o consumo de oxigênio, cai a frequência respiratória, reduz o tônus dos músculos e a gente começa a relaxar. Então, um trabalho de Crosswell e colaboradores muito interessante, que nesse trabalho ele fez uma figurinha que mostra os níveis de alerta e de relaxamento. Quando você olha para a figura, o que você vê? Vamos entender essa figurinha que você está vendo aí. Ali na coluna vertical, você vai ver que na metade de cima é quando domina o sistema nervoso simpático, o do alerta, o do alarme, da luta, da fuga. E embaixo, na parte cinza, domina o sistema nervoso parasimpático, da parada, do relaxamento. E aí, à medida que você vai aprendendo, você vai saindo desse modo de estresse. Tem uma linha pontilhada, você está vendo a linha pontilhada? É mais ou menos o nível de alerta que a gente costuma ficar no dia a dia. A gente está pilhado desnecessariamente o tempo todo. Então a bolinha vermelha é quando você está num momento agudo de estresse, de susto, de medo, de luta. A bolinha laranja é quando você está num nível de alerta moderado, quase sempre desnecessariamente alerta. E quando você começa a relaxar, começa a fazer a resposta de relaxamento, você vai ali para aquela bolinha amarela. Seu corpo está começando a relaxar, a produzir a resposta de relaxamento. Você mergulha com essa bolinha amarela dessa área mais clara para a área mais cinza, mais escura do gráfico e o sistema parasimpático começa a atuar. E aí o passo número 2, sabe qual é? Vá para dentro do furacão. Como assim? Não tente parar o seu furacão mental. A sua mente está indo para lá e para cá numa ventania de produção de pensamentos. Não tente parar isso. Vá para o centro do furacão, onde os ventos são mais calmos e de onde você pode observar essa ventania sem ser levado por ela. Como? Com meditação. A meditação treina exatamente isso. Você observar os ventos mentais, o furacão mental, sem se envolver com ele. O falatório mental, do qual a gente conversou, ainda está lá. A mente ainda está falando bastante. A única coisa que mudou agora é que você começa a observar esse falatório de um espaço de quietude. Você não embarca no falatório, ou seja, você não vai para a periferia do furacão e fica girando com ele. Você começa a conseguir observar um pouco mais de dentro, do centro, o furacão passando, apesar dele não ter parado ainda. E isso já começa a mostrar algumas alterações no cérebro que caracterizam essa resposta, de conseguir fazer a observação dos pensamentos. Se nós fôssemos olhar de novo aquele gráfico do trabalho de Crosswell, o que acontece nesse momento? Você lembra que quando você relaxou, você estava ali na bolinha amarela do gráfico? Então, agora você foi para a bolinha azul. Você está indo em direção àquela bolinha azul, ao chamado relaxamento profundo, ou repouso profundo, ou em inglês Deep Rest, que significa exatamente repouso profundo. Você está passando aí do movimento para o repouso, da performance para a recuperação. Então você está entrando num estado de Deep Rest, como dizem alguns estudiosos do assunto. No passo 3, você continua praticando e reduz um pouco esse falatório. Você lembra que no passo 2 você estava vendo, o furacão ainda estava lá? No passo 3, com a continuidade da prática, ele diminui um pouco. O furacão nunca vai parar
completamente. Mas a sua estabilidade em conseguir observá-lo vai aumentando. Ele fica um pouco menos barulhento, esse furacão, sua mente, e você vai se estabilizando. Você fica menos autorreferente. Isso diminui também a chamada inferência egocêntrica, que é julgar tudo a partir de si mesmo, porque quando você está fazendo isso, você está entrando no furacão. E aí, em alguns momentos, você até começa a perceber um espaço de quietude fora do momento da prática. Inclusive, olha esse estudo aqui de Golubics e colaboradores, que é muito interessante, onde na primeira coluna está o grupo que meditou e nas outras grupos que não meditaram. E o que é que você vê? Quando ele analisa uma situação, quando ele lida com alguma situação, na parte preta está como ele lidou com a situação pela visão dele, da primeira pessoa. Eu vejo assim. E na parte cinza, você vê como é que ele consegue perceber a visão do outro também. Ela é muito maior nos meditadores, a parte cinza. Significa o quê? Que a inferência egocêntrica está diminuindo. Então, isso tem uma relação com estar menos no furacão. Quando você está menos no falatório mental, você começa a ter uma visão além da sua visão limitada. Você vê a sua visão e vê a visão geral, a visão do outro também. E aí, o passo 4 é o keep walking. Então, vá em frente, não pare. É a prática regular e continuada, por meses, às vezes já por anos. E aí, isso vai tirando o véu que esconde o espaço interno de quietude. Acho que você já entendeu uma coisa aqui. O espaço de quietude já existe em você, em mim, em todos nós. O falatório mental é um véu que entra na frente dele. E quando você tira esse falatório mental da frente, a quietude se mostra. Então a paz não é pensada. A paz, ela não é criada, ela é revelada. Por isso que eu disse, quietude não se cria. O espaço de quietude, ele está sempre lá com você, mais evidente ou menos evidente. A partir daí, ele sempre vai estar junto com você. Às vezes 90% ali de consciência dele, às vezes uns 50%, uns 30%, no momento de um debate, de um estresse muito grande, uns 5%, mas mesmo no momento difícil e agitado, você ainda continua percebendo esse espaço de quietude. O véu está quase nenhum, está quase totalmente retirado. E a sua quietude se mostra, o seu espaço de quietude se mostra naturalmente. Tem um trabalho de Brewer e colaboradores que mostra isso. Ele mostra que tem áreas do meditador, como a ínsula, por exemplo, que aparece aqui à direita deste gráfico, que está ativada, uma área de autoobservação que está ativada ali. É como se você estivesse com a mente falando e ao mesmo tempo você fosse uma outra pessoa, você e outro você, observando a mente falar, mesmo fora do momento da meditação. Isso é incrível, né? Entenda toda essa parte neurofisiológica num livro muito legal e fácil de ler, chamado A Ciência da Meditação, de Daniel Goleman e Richard Davidson. É um livro muito bom, tem em português, e vai te ajudar bastante a entender esse processo. E este processo, no final, leva àquilo que alguns chamam de mudança de traço. Seu jeito de ser muda. E isso sim é uma transformação real, uma transformação natural, que acontece naturalmente, fluida, verdadeira, não é forçada. E tem duas coisas muito legais nessa transformação. Primeira, ela está inteiramente ao nosso alcance. Segundo, ela é treinável. Puxa, isso tirou a mágica. Que tirou a mágica, gente? Isso é a melhor de todas as informações, que é uma coisa passível de se conseguir alcançar por treinamento. Isso é maravilhoso. Mas para isso, o primeiro passo é lembrar que quietude não se cria. Se você tentar criar quietude, forçar a quietude, você vai usar as mesmas áreas cerebrais do falatório mental. Você precisa se libertar da quietude deixando de embarcar no falatório mental. Ou seja, você só precisa parar de esconder
esse seu espaço interno de silêncio e paz que já existe. Como? Se libertando do barulho da mente. E quando você aprende e pratica tudo isso que eu te falei agora, você não apenas conhece a quietude, você vai também aprendendo cada vez mais o caminho para ela, o caminho fluido para o seu espaço interno de silêncio e paz, que já está lá, sempre esteve e sempre estará. Só não caia na pegadinha de tentar forçar a quietude. Como disse Eckhart Tolle, você não tem como resolver os problemas criados pela mente pensando com mais força ainda. Por isso é que eu sempre digo aquela frase: quietude não se cria. Ou, às vezes eu falo de outro jeito, eu digo assim: não force a quietude, apenas não a impeça. Apenas retire o véu que está escondendo o seu espaço de silêncio. Faça isso e tenha cada vez mais intimidade com esse espaço. Afinal, ele já é seu e é um direito de nascença que você tem. Então, siga esses passos que eu te falei e aproveite algo que você já tem. Olha, você gostou desse vídeo? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Dá um like. Clica no sino de notificação, se inscreve no canal. Quando você dá um like, você ajuda este canal a propagar esses vídeos. Você ajuda demais. Quando você compartilha um vídeo desse, a plataforma também começa a compartilhar com outras pessoas. E mais pessoas vão ver esse vídeo. E vão aprender que quietude não se cria. E vão aprender a tirar o véu do barulho mental de frente, do espaço interno de silêncio e paz. E você vai estar me ajudando a transformar pessoas. Posso contar com você? Então, obrigado. É sempre bom falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tudo de bom e até o próximo encontro.